Estou iniciando agora, então, pessoal, a gravação da aula. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, mas não quiser ser exposto, me avisa que eu depois edito e tiro o som aí da voz de vocês sem problema algum, tá bom? Vamos lá, então. Deixa só eu ligar a câmera para poder gesticular para vocês. Sem braço, tirar meu braço eu não falo. Então, olha só, vamos imaginar que lá na parte mais periférica do meu encéfalo, na minha substância cinzenta, eu tenho o corpo do neurônio. Do corpo do neurônio vai sair o meu axônio, tá? Então, vamos imaginar que o corpo do neurônio está aqui. O axônio ele vai cruzar todo o meu encéfalo, vai descer pela minha medula até chegar no limite e fazer conexão com outro neurônio periférico. Então, imagina um axônio que vai levar informação lá para o meu sacro, né, onde vai conectar com outro neurônio para levar informação para minha perna, por exemplo, para o meu pé. Então, esse axônio vai começar no corpo do neurônio, né, lá na extremidade, na periferia do meu encéfalo, vai atravessar o meu encéfalo, vai cruzar minha medula inteira até fazer conexão com outro neurônio. Daí a gente consegue imaginar o comprimento que pode ter um axônio. Então, o axônio ele tem até 1 metro, até 1 metro e mais um pouquinho, se a gente for pensar numa pessoa mais alta. É isso que vai variar de uma pessoa mais alta para uma pessoa menor ou para uma criança. Então, o meu axônio, ele é um filamento bem longo que vai carregar a informação. Deixa só eu desligar a câmera para vocês poderem focar no slide agora. Então, o axônio ele vai carregar a informação que vem lá, a informação chega pelo dendrito, passa pelo corpo do neurônio e aí vai pelo axônio poder se conectar ou com um órgão ou com um outro neurônio. A gente vai falar das sinapses, isso vai ficar um pouco mais claro. Então, o axônio, esse filamento mais longo, ele vai conduzir a informação. Quando a informação sai do corpo do neurônio e chega no axônio, eu vou chamar essa informação de potencial de ação. Então, o potencial de ação é o que vai percorrer o meu axônio. E aí o axônio, então, ele vai se conectar com outros neurônios. Essa imagem é como se eu pegasse um fio e cortasse esse fio e olhasse lá dentro. Então, vamos imaginar que eu vou pegar. Deixa eu ligar a câmera aqui para vocês novamente. Imaginem que eu vou pegar um fio qualquer, tá? Eu vou cortar esse fio, vou pegar esse lugar onde eu cortei e vou mostrar para vocês. Essa é a imagem que a gente tem aumentada aí na tela. Se a gente pega um fio e corta, quando a gente olha dentro, a gente vai ver vários outros pequenos fios lá dentro, né? Então, se você pega um cabo e corta, você vai olhar e vai ver vários fiozinhos ali dentro. Essa é a imagem que a gente tem aqui. Olha a quantidade de axônios. Então, imagina que cada bolinha dessa, cada círculozinho branco desse é um axônio diferente. Olha quantos a gente tem. E aí, então, separando eles, eu tenho as neuróglias, que vão ajudar a dar sustentação e não deixar que um pressione, um comprima o outro. Até aqui, tudo bem? Tudo bem com a estrutura do neurônio? Beleza, então, pessoal. Vou seguir. Se tiverem qualquer dúvida, podem me interromper. Nessa imagem aqui, olha a diferença dos neurônios de um recém-nascido para de um bebê de 24 meses, de 2 aninhos. A quantidade de neurônios que eu tenho no recém-nascido e na criança aqui com 24 meses é a mesma. O que mudou? A quantidade de conexões neurais. Então, o neurônio ele vai se conectando com outros neurônios, então vai gerando as conexões neurais e então aumentando essa rede neural. Imaginem que aqui no RN eu estou vendo uma cidade nova. Então, a cidade acabou de surgir, eu tenho ali
4 ruazinhas principais, e aí eu vou para os lugares onde eu quero através dessas ruas. Vamos imaginar que essa cidade começou a crescer. Vocês concordam comigo que com o crescimento da cidade, eu vou precisar de mais vias para poder caminhar pela cidade? A cidade vai começar a crescer, eu vou precisar de mais caminhos para conseguir transitar por essa cidade. Então, imaginem que essas conexões é como se fossem novas vias. Vamos imaginar que aconteceu um acidente e interrompeu um fluxo de uma via. Onde eu vou ter mais opções de caminhos para poder chegar onde eu quero? Naquela cidadezinha nova que tem 4 ruazinhas ou naquela cidade enorme que eu tenho várias ruas? Por onde é mais fácil desviar o caminho? Pela que tem mais ruas ou pela que tem menos ruas? Pela que tem mais ruas? Exatamente, pela que tem mais ruas, eu tenho mais opções de caminhos, né? Então, no nosso sistema nervoso é a mesma coisa. Imagina se eu tenho uma lesão e aí a parte do meu encéfalo fica prejudicado. Quanto mais conexões neurais eu tiver, mais caminhos eu vou dispor para minha informação percorrer. Se eu tenho uma lesão pequena e eu tenho boas conexões neurais, eu tenho diversos caminhos que vão poder, que a informação vai poder percorrer e suprir a necessidade daquele tecido lesionado. Então, se eu tenho um AVE... Oi, pode falar. Não, o que determina você ter mais conexões neurológicas ou neurais? O que é o tempo, a idade? Excelente pergunta. Não, não é a idade, não é o tempo. É a quantidade de estímulos que eu fui submetido. Então, por exemplo, a mãe vai tocar o bebê. Cada vez que a mãe tocar o bebê, o sistema nervoso desse bebê vai tentar entender que estímulo é aquele. E aí, uma célula, um neurônio, vai ter que se conectar com o outro para conseguir entender isso. Então, quanto mais ele é tocado, mais ele vai gerar conexões neurais, por exemplo. Estou falando do estímulo do toque. Tanto que quem já teve contato com um bebezinho recém-nascido sabe que quando o bebê é muito pequenininho, quando ele acaba de nascer, cada vez que você vai trocar a fralda desse nenê, ele pode chorar e ficar extremamente incomodado. Por quê? Ele ainda não diferencia um toque profundo de um toque superficial. Uma sensação de dor com uma sensação de carinho. Ele ainda não tem essa diferenciação, ele ainda não tem esse conhecimento. Porque ele ainda não tem conexões neurais suficientes para interpretar esse estímulo. Conforme vão passando os dias, então ali 15 dias depois, você já percebe que você vai trocar a fralda dele e ele já não chora toda vez que você vai trocar a fralda, trocar a roupa ou dar um banho. Ele já não fica mais tão incomodado. Por quê? Ele já começa a perceber o que é um toque com mais carinho, um toque mais delicado ou um toque mais profundo. Então, os diferentes estímulos, cada estímulo diferente que você dá, vai gerar uma nova conexão. Por isso que é importantíssimo a gente estimular as crianças, né? Evitar, como a gente fala, de criar a criança dentro de uma bolha. Por quê? Porque se ela tiver contato com a grama hoje, com areia amanhã, com o piso frio depois de amanhã, com o piso mais quentinho depois, cada sensação dessa vai gerar novas conexões para essa criança. Deixa se lambuzar com uma fruta, por exemplo. É conexão, é informação que a criança está recebendo e que vai gerar, então, novas sinapses e novas conexões neurais. É isso que vai fazer diferença lá na frente. Tocar instrumento é um excelente exercício para gerar novas conexões neurais. Então, todo estímulo vai gerar novas conexões neurais. Nós, adultos, como é que a gente pode fazer isso e continuar gerando novas conexões neurais? Aprendendo novas habilidades. Eu escovo os dentes todo dia com a mão direita. Pega a escova de dente com a mão esquerda e tenta escovar os dentes um dia com a mão esquerda. Você vai ter que treinar isso para aprender. Quanto mais fácil ficar esse movimento, sinal que mais conexões você realizou para isso ficar mais fácil.
para você desenvolver essa habilidade. Vai aprender uma língua nova, uma habilidade nova, vocês estão fazendo faculdade. Então, cada informação que vocês recebem, vocês vão gerando conexões. E isso é super importante na fase quando a gente estiver mais velho, quando a gente estiver mais idoso, porque se a gente tiver qualquer lesão, quanto mais conexões neurais você tiver, mais possibilidades o seu sistema nervoso central vai ter de encontrar caminhos aí para carregar a informação. A mesma quantidade de neurônios que você tem quando você nasce é o que você vai ter ao longo da sua vida toda, com exceção dos neurônios que você pode perder por causa de morte do neurônio. O neurônio morreu, não nasce outro no lugar. O que pode causar, então, a morte do neurônio? Um AVE, por exemplo. O AVE nada mais é do que uma lesão, um acidente vascular encefálico que vai interromper o fluxo de sangue para alguma região do seu encéfalo. Essa região ficou sem receber sangue, ela ficou sem receber oxigênio, ela ficou sem receber glicose. Esse neurônio, então, ele não recebeu o nutriente que ele precisa, ele pode morrer. Morreu, não vai ser substituído. Dependendo da extensão da lesão e da localização, eu vou ter, então, a sequela daquela lesão. Tudo bem? Tá, ok. Quando a pessoa tem algum tipo de perda de memória, vai por um acidente, ela então seria a mesma lesão, então não volta mais, a pessoa perde aquilo também. Seria quase como um AVC ou micros AVCs? Ou não? Estou falando bobagem. Depende do que causou essa perda da memória. Por exemplo, a gente pode ter uma perda temporária, uma perda, por exemplo, de um trauma emocional. Você passou por uma situação extremamente traumática e você não consegue se lembrar daquilo que aconteceu. É uma perda temporária. Então, não envolve perda de neurônios. Agora, se eu vou pensar numa perda patológica, por exemplo, do próprio Alzheimer, no Alzheimer, sim, eu tenho perda de neurônios de uma região específica, que é o meu hipocampo, que reserva memórias, então eu vou perder neurônios naquela região e aí eu vou comprometer a memória. Então depende de qual tipo de perda de memória a gente está falando. Ah, entendi. Obrigada. Tá bom? Imagina. Vamos seguir então, pessoal. A gente recebe informações, né, do sistema nervoso periférico para o central, e a gente também envia informações do nosso sistema nervoso central para o meu sistema nervoso periférico. Essas informações, elas têm que transitar em diferentes vias. Então, eu tenho as vias aferentes e as vias eferentes. O que são vias aferentes e vias eferentes? Eu vou dar um exemplo muito prático do nosso dia a dia. Vamos supor que eu cheguei na faculdade antes e eu vou avisar para vocês, olha, pessoal, venham mais cedo, saiam de casa mais cedo, porque teve um acidente aqui na Armando Panunzio e tá tudo parado. E aí uma pergunta super pertinente que um de vocês pode me fazer. Mas, professora, esse acidente foi na Armando Panunzio, sentido centro ou sentido Raposo Tavares? Concordam comigo que muda completamente? Sim. Sim. Né? Dependendo de onde for o acidente, você nem pega trânsito. Então, quando eu penso em aferente e eferente, eu nada mais vou pensar do que o sentido da informação. Se eu vou pensar numa informação que eu recebi do meu sistema nervoso periférico e ele vai para o meu sistema nervoso central, essa informação ela vai percorrer através de vias aferentes ou ascendentes. Ascendente no sentido de ascender, de subir. Então, por quê? Porque ela vai subir pela minha medula até o meu encéfalo. Então, essa informação que vem do periférico para o central, ela vai transitar por via aferente ou ascendente, são sinônimos. Já aquela informação que vai do meu sistema nervoso central
Para o meu sistema nervoso periférico, então, por exemplo, o comando de levantar o braço é uma informação que vai lá do meu giro pré-central para o meu braço para poder fazer elevação. Então, vai do central para o periférico. Essa informação, ela vai percorrer vias eferentes ou descendentes, porque vai descer pela medula. Então, uma informação que vai do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, ela vai através de vias eferentes ou descendentes. Tudo bem esse conceito? Ficou claro? Belezinha, então, pessoal. Então, a aferente... Eu gostaria que você voltasse um pouco. Você poderia repetir a explicação? Claro, claro, vamos lá. Então, aferente é uma informação que vem do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Por exemplo, uma informação sensorial, um toque. Então, eu vou tocar na grama, aquela sensação, aquela informação do toque na grama, ela vai do meu sistema nervoso periférico para o meu sistema nervoso central, para eu conseguir perceber, entender o que é aquilo. Então, aquela informação ela vai ser captada por receptores lá na minha mão. Essa informação vai através de neurônios, né, por via aferente ou ascendente, da minha mão lá para o meu encéfalo. E, por exemplo, o comando de passar a mão de forma mais leve vai do meu sistema nervoso central para o meu sistema nervoso periférico. Então, vai através de vias eferentes ou descendentes. Então, a informação que eu recebo de periférico para central, recebo através de vias aferentes ou ascendentes. Informação que vai do meu sistema nervoso central para o meu sistema nervoso periférico, ela vai através de vias eferentes ou descendentes. Alguma dúvida, pessoal? Então, tá bom. Vamos seguir. E, da mesma forma que eu tenho essas vias, então, que vão de periférico para central, e as vias que vão de central para periférico, eu tenho vias que são duas mãos. Essas vias são as vias de associação, são as fibras de associação. Então, elas vão carregar informação nos dois sentidos. Nessa imagem que a gente vê aqui, essa imagem é de uma medula. Então, vamos imaginar que a gente vai pegar uma medula, deixa eu abrir aqui, para vocês me verem. Aí, então, olha só, tem a minha medula aqui, eu vou pegar a minha medula, que está lá dentro da minha coluna, vou cortar a medula e vou mostrar para vocês. Quando eu mostrar a minha medula para vocês, então, vocês vão ter essa imagem aqui. Essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás da minha medula. Tudo bem, pessoal? Se a gente olhar essa medula, o que está destacado em cinza é onde eu vou encontrar as minhas vias aferentes ou ascendentes. O que eu tenho em vermelho aqui são as minhas vias eferentes ou descendentes. E o que está nesse roxinho aqui são as vias ou fibras de associação, que carregam para os dois sentidos. Pessoal, dúvidas sobre aferente, eferente e de associação? Professora, você pode voltar no slide anterior? Só para eu tirar uma dúvida. Claro, fica à vontade. Nessas vias de associação, como que eu não lembro se eu notei no meio aqui, essa ligação que tem entre os dois hemisférios, como que é o nome mesmo? Que existe essa ligação, né? Excelente, são fibras de associação mesmo. É porque estão nessa região, né, de ligação. Exatamente, que é naquela região
onde a gente vai conectar. Tem as interhemisféricas, que vão ligar um hemisfério ao outro, através do corpo caloso. E tem as Esse era o nome. hemisféricas, que vão percorrer dentro do mesmo hemisfério, só que entre os lobos. Excelente, excelente. São fibras de associação que vão carregar essas informações. Porque elas carregam nos dois sentidos. Muito bom, excelente colocação. É isso mesmo. E aí são essas mesmas fibras que eu tenho aqui, na medula. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Imagina. Então, pessoal, voltando a pensar na estrutura do neurônio, eu tenho as neuróglias. As neuróglias, aqui, nesse esquema, elas estão expressas nas célulazinhas vermelhas e azuis, tá? Ela vai, então, fazer a sustentação, né? Vai preencher o espaço entre os neurônios. Além de fazer a sustentação, ela vai auxiliar, algumas dessas neuróglias vão auxiliar no revestimento do meu neurônio. Então, olha só, em amarelo, eu tenho um neurônio. Se a gente olhar essas fibras, essas células, perdão, azuis, essas neuróglias azuis, a gente consegue perceber que ela está revestindo o meu axônio, tá vendo? Então, vamos lembrar, em amarelo, neurônio. Aqui eu tenho dendritos, eu tenho o corpo do neurônio, e esse filamento mais longo é o axônio. Eu tenho algumas neuróglias que vão revestir o meu axônio. Esse revestimento, ele vai promover um isolamento elétrico, como se fosse uma fita daquela fita isolante. Então, ele vai promover isolamento elétrico, que vamos lembrar que é o potencial de ação que passa aqui, então ele passa através de estímulo elétrico. Então, essas neuróglias vão promover isolamento elétrico, como uma fita isolante, e também vão modular a atividade nesse neurônio. E a gente já vai falar como isso vai acontecer. Essas fibras, essas células, perdão, essas neuróglias que promovem o revestimento, elas estão presentes tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. No central, elas vão ter um nome e no periférico, elas vão ter outro nome, mas eu preciso que vocês entendam que é o mesmo tipo de célula, é a mesma célula. A diferença do nome é relacionado à região onde se encontra. Se eu for pensar no meu sistema nervoso central, então, nessas neuróglias que vão promover o revestimento dos axônios do meu sistema nervoso central, eu vou chamar essas neuróglias de oligodendrócitos. Então, os oligodendrócitos são neuróglias que vão promover o revestimento do meu axônio no meu sistema nervoso central, ou seja, aquele axônio que está no meu encéfalo e na minha medula espinhal. Se eu vou pensar na neuróglia que vai revestir o axônio dos meus neurônios que estão no sistema nervoso periférico, ou seja, que vão levar a informação que vai pegar ali no final da medula até os meus órgãos, eu vou chamar essas neuróglias, então, de células de Schwann. Então, mesma célula, pessoal, mesma célula, tá? Essa azulzinha, só que quando tá no sistema nervoso central, vai se chamar oligodendrócito. Quando tá no sistema nervoso periférico, vai se chamar célula de Schwann. Igualzinho aquela raiz que a gente cozinha, que ela fica amarelinha. Se você estiver em São Paulo, a gente vai chamar ela de mandioca. Se você for para o Rio de Janeiro, lá ela vai ser chamada de aipim. Se você for para o Nordeste em geral, acredito que no Nordeste em geral, ela vai se chamar macaxeira.
é o mesmo alimento. O que vai mudar? A região. De acordo com a região, a gente vai ter um nome diferente. Então, aqui eu tenho a mesma neuróglia, porém, se ela estiver no sistema nervoso central, ela vai ser chamada de oligodendrócito. Se ela estiver no sistema nervoso periférico, ela vai ser chamada de célula de Schwann. É um tipo de neuróglia que vai produzir revestimento para o meu axônio. Ficou clara a diferença de oligodendrócito e célula de Schwann? Maravilha, então. Esse revestimento do meu axônio, eu vou chamar de bainha de mielina, como vocês podem ver aqui. Bainha de mielina. Pessoal, bainha, se a gente for pensar naquelas facas que tem uma capa, é uma capinha onde você guarda a faca, essa capa chama bainha, tá? Então, bainha porque é uma capa, que ela vai envolver. De mielina, porque ela é feita de mielina. É um tipo de substância da qual ela é produzida. Então, aqui, desenho maravilhoso, né? Se a gente for olhar esse esquema, eu tenho um neurônio. Então, aqui eu tenho o corpo do neurônio. A ponta dessas estrelas são os dendritos. Aqui eu tenho o meu axônio e, em azul, a bainha de mielina. Se vocês olharem qualquer desenho de bainha de mielina, você vai perceber que ela é formada por vários gominhos. Então, qualquer que seja a representação dela, tem uma imagem que é bem bonita aqui, olha só. Você vai ver vários gominhos dela. Ela é separada, pessoal, esse espaço entre as bainhas de mielina, eles são chamados de nós de Ranvier, do jeitinho que está escrito aqui. Ranvier, tá? Então, ela tem, a bainha de mielina, ela tem interrupções que a gente vai chamar de nós ou nodos de Ranvier. Isso tem uma função, tem um porquê. A bainha de mielina ela é tão importante que ela é que vai classificar o neurônio. Então, eu tenho neurônios que possuem bainha de mielina, que eu vou chamar de neurônios mielínicos, tá? Se ele tem bainha de mielina, ele é, então, um neurônio mielínico. Se a gente for olhar esse neurônio mielínico, então, ele tem aqui, entre os segmentos da bainha de mielina, ele tem os nós de Ranvier. Então, são essas interrupções. Por que isso é importante? Porque ele vai produzir um impulso que a gente chama de saltatório. Então, o impulso vai chegar aqui e ele vai ter que ir saltando entre os segmentos da bainha de mielina. O que isso vai promover? Vai promover uma velocidade maior. Vamos pensar nisso como... Imagina que tem um corredor. Eu vou tentar percorrer esse corredor correndo. E eu vou ter um determinado tempo. Vou levar lá 10 segundos para percorrer esse corredor correndo. Num outro cenário, eu vou ter esse mesmo corredor e eu vou enfileirar vários trampolins, um atrás do outro. E ao invés de eu correr pelo corredor, eu vou saltar de um trampolim para o outro. Eu vou pegar impulso do trampolim. O trampolim, ele vai representar o meu nó de Ranvier. Vocês concordam que com o impulso do trampolim, eu vou percorrer esse corredor mais rapidamente do que sem o trampolim? Concordam comigo? Sim. Sim. Então, os neurônios mielínicos, então os neurônios que possuem a bainha de mielina, eles vão enviar estímulo, o impulso mais rápido. Então, neurônios mielínicos, eles vão produzir um impulso mais rápido. A velocidade que o impulso vai levar para percorrer o axônio é maior. Se eu for pensar nos meus neurônios amielínicos, ou seja, os que não têm a bainha de mielina, eu vou ter um estímulo mais lento. Pessoal, dúvidas?
Ficou claro? Mielínico e amielínico, que quem produz a bainha de mielina, então, são as células de Schwann ou oligodendrócitos. No sistema nervoso central, oligodendrócito. No sistema nervoso periférico, células de Schwann. Tá claro tudo isso para vocês? Professora, só repete, por favor, o nome do espaçamento entre a bainha. Você pode encontrar como nós ou Nós. nodos de Ranvier. Nodos. Que olha só, você consegue ver como é que escreve Ranvier. Opa, passei. Aqui, ó. Nodo de Ranvier. Ranvier. Ok. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida, então? Então, o meu neurônio, ele vai receber informação através do dendrito. Do dendrito, essa informação vai até o corpo do neurônio. Do corpo do neurônio, ela vai percorrer através do axônio por um próximo neurônio ou para um órgão-alvo, para algum órgão que queira estimular. Se esse neurônio for mielínico, esse impulso vai ser mais rápido. Se ele for amielínico, esse impulso é mais lento. Lembrando que o que faz ele ser mielínico é a bainha de mielina produzida por uma neuróglia, que no sistema nervoso central recebe o nome de oligodendrócito, no sistema nervoso periférico recebe o nome de célula de Schwann. Ó, deu para resumir bem agora, hein? Ficou alguma dúvida? Beleza, então, pessoal, vamos seguir. Existem patologias, por exemplo, a esclerose múltipla, que atacam a bainha de mielina. Se a gente olhar essa imagem aqui embaixo, olha só. A gente tem um axônio, e em laranja, amarelo, tem a bainha de mielina, e eu tenho aqui representando a esclerose múltipla atacando a bainha de mielina. O que acontece? Esses neurônios começam a perder bainha de mielina, é como se ele tivesse um curto-circuito e parasse de funcionar. Eu tirei a fita isolante dele, ele vai dar curto e vai parar de funcionar. É o que acontece na esclerose múltipla. Então, essa atriz, ela tem esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune, ou seja, células do próprio organismo começam a atacar o organismo mesmo, então a bainha de mielina. A causa da esclerose múltipla a gente ainda não conhece. Ninguém sabe exatamente o que causa a esclerose múltipla, se é um gene, se ela é adquirida ao longo da vida, como isso funciona, a gente ainda não sabe. Porém, sabe-se que ela é mais predominante em mulheres brancas, jovens e que vivem em zona temperada, ou seja, essas regiões destacadas aqui em laranja no mapa. Gente, eu não sou muito boa em cor, tá? Mas para mim é um laranja aqui no mapa. Isso não significa que pessoas de outras regiões do globo não vão ter a esclerose múltipla. Terão, porém, a incidência é menor. Se a gente for olhar nessas informações aqui embaixo, a Suécia, que está numa zona temperada, a cada 300, tem 300 casos a cada 100 mil habitantes. Então, se você pega 100 mil habitantes da Suécia, 300 vão ter esclerose múltipla aproximadamente. No Brasil, o Brasil, olha só, se a gente for olhar, a maior parte do nosso país fica numa zona tropical, aqui em vermelho. Olha como a nossa estatística já cai. A cada 100 mil habitantes, só de 15 a 18, em média, vão ter esclerose múltipla. Só que se a gente pegar o Brasil e for estudar região por região, perdão, o sul do Brasil, ele fica numa zona temperada. No sul, a média é de 27 pessoas com esclerose múltipla a cada 100 mil habitantes. Então, é muito maior do que a nossa estatística geral. Aqui, o valor cai muito, por quê?
porque eu tenho sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, todos somados e divididos pela quantidade de regiões. Então, dilui um pouquinho. A esclerose múltipla, ela acontece através de surtos. Então, a pessoa vai começar a ter surtos, então ela vive super bem, porém, ela vai ter um surto e cada surto desse pode deixar sequelas reversíveis ou irreversíveis. Ela pode afetar fala, memória, função motora e função sensorial. É muito comum os primeiros sintomas da esclerose múltipla serem uma alteração de olfato. Porém, é um sintoma pouco perceptível. Então, é difícil a pessoa perceber que ela está sentindo menos o cheiro de tudo. Porque é um sintoma muito, muito específico e a gente acaba muitas vezes não percebendo. E aí, daí, vem outros sintomas. Então, a pessoa vive super bem, de repente ela tem um surto, ela pode ter uma perda de qualquer sentido, de qualquer função motora, e aí passa esse surto, ela pode ou não recuperar essa sequela. E ela pode passar anos sem ter nenhum surto e de repente ter um novo surto, tá? O que pode provocar esse surto? Estresse é um fator importantíssimo, então estresse a gente já sabe que ele pode provocar surtos de esclerose múltipla para aquela pessoa que tem a esclerose múltipla. Bebida alcoólica, ingestão de bebida alcoólica é um outro aspecto que pode provocar novos surtos. E aí a pessoa aos poucos vai identificando o que provoca surtos nela e evitando aqueles fatores. Existem pessoas que falam, né, pessoas com esclerose, que percebem que a carne, quanto mais ela ingere carne, mais surtos, mais episódios de surto ela tem. Então, existem pessoas com esclerose múltipla que acabam optando por serem vegetarianas, não ingerirem carne, e falam que se sentem melhores com isso. Alguma dúvida? Pessoal, eu estou ajeitando. Professora, Pode falar. você podia repetir brevemente só como que acontece na bainha que leva à esclerose? Eu não consegui anotar. O próprio organismo começa a atacar a bainha de mielina e vai destruindo essa bainha de mielina. Então é como se eu pegasse um fio e fosse tirando a fita isolante desse fio. Ele vai dar curto e vai parar de funcionar. É o que vai acontecer com esses neurônios. Eles podem ter um curto e parar de funcionar. E aí a sequela vai depender do tipo de informação que esse neurônio carrega. Ah, obrigada. Deu para entender agora. Imagina. Por isso que a gente chama de uma doença autoimune. O próprio organismo vai se atacar. Ainda não existe cura para a esclerose múltipla, porém, existe uma série de tratamentos que são realizados. Existem tratamentos com base em corticoides, existe tratamento com base em vitamina D, enfim. Existe uma série de possíveis tratamentos aí que eles vão ajudar a prevenir surtos. Mas a pessoa que tem a esclerose múltipla, ela vai ter esclerose múltipla aí pela vida toda. Não tem cura. Normalmente ela é descoberta na fase adulto jovem, então em torno de 20, 30 anos. E vai acompanhar a pessoa para o resto da vida. Eu estou tentando ajeitar para vocês uma palestra com uma pessoa que tem esclerose múltipla, completou 10 anos agora, é um homem, então ele contraria aí as pesquisas, né, de incidência. Ele é um homem, ele é adulto jovem, é da raça branca e ele é do Sudeste, então a gente está contrariando aí algumas possibilidades, algumas probabilidades, mas é uma pessoa que fala super bem da patologia, ele apoia muita gente que acabou de descobrir que tem esclerose múltipla, enfim, e é um grande parceiro. Vocês querem uma palestra? Sim. Opa! Sim. Eu vou tentar ajeitar com ele.
A gente só está vendo a questão do horário, a ideia era fazer essa semana, mas aí como vocês vão ter prova semana que vem, a gente vai adiar, provavelmente para a semana subsequente da prova já. E aí a gente só está vendo horário, se faz no horário da aula ou se faz num outro horário para a gente não perder tempo aí de conteúdo. Mas, gente, mesmo que seja no horário da nossa aula, é um investimento de tempo. É muito legal, principalmente para vocês que são futuros psicólogos, saberem como é para o paciente descobrir a doença, conviver com ela. Emocionalmente, ela afeta demais, né? O paciente, o dia dele, porque o dia a dia dele, porque ela traz uma série de incertezas aí sobre o futuro. Então, eu acho que vocês vão gostar pra caramba e a gente vai se falando. Se preocupem agora com a prova semana que vem, mas vocês vão ter esse contato com esse amigo e eu acho que vai ser super rico vocês conseguirem trocar uma ideia com ele. A ideia é fazer essa reunião através mesmo do Teams. Então, a gente está alinhando e eu vou trazer para vocês. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo ok. Maravilha, então, pessoal, vamos seguir. Sinapses. Sinapse é o nome que a gente vai dar para a conexão que um neurônio vai fazer com o outro. Quando a gente vai pensar na fisiologia dos neurônios, quando eu falar excitação, é estimulação. Então, os neurônios, eles são excitáveis, eles são estimuláveis. Eles podem ser excitados ou eles podem ser inibidos. Então, se eu for pensar, quando eu excito um neurônio, quando eu estimulo um neurônio, é como se eu ligasse esse neurônio. Ou a gente pode falar também que a gente vai mandar uma mensagem excitatória. Então, uma mensagem que vai estimular esse neurônio, que vai fazer ele funcionar. E a gente vai falar sobre potencial excitatório pós-sináptico. Então, eu tenho dois neurônios, eles vão se conectar, e o primeiro neurônio, ele pode inibir ou estimular o segundo neurônio. Então, o primeiro neurônio eu vou chamar de pré-sináptico, porque ele veio antes da sinapse, e o segundo neurônio, o que vem depois da sinapse, eu vou chamar de pós-sináptico. Então, potencial excitatório pós-sináptico ou potencial inibitório pós-sináptico. Então, é o potencial que aquele primeiro neurônio tem de estimular ou inibir o segundo neurônio ou o neurônio pós-sináptico. Tudo bem com essa linguagem? Se a gente olhar nessa imagem aqui, olha só. Vamos imaginar, os neurônios, quando eles vão realizar a sinapse, eles não se tocam. Eles ficam próximos um do outro, mas sem tocar um no outro. Vai ficar um espaço entre eles. Esse espaço entre os neurônios, na hora da sinapse, eu chamo de fenda sináptica. É o espaço que eu tenho entre os neurônios. Então, o primeiro neurônio, ou o neurônio pré-sináptico... Perdão, você pode falar um pouquinho mais alto, que não está dando para ouvir. Não, não foi comigo? Então, alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos seguir, então. O neurônio pré-sináptico, ele vai liberar neurotransmissor na fenda sináptica. Ele vai liberar esses neurotransmissores, e esses neurotransmissores, essas substâncias, elas podem estimular ou inibir o neurônio pós-sináptico. Se eu vou pensar em estimular, olha só, entendam que aqui é o limite do neurônio pós-sináptico. Tá? Então, aqui é como se eu tivesse um dendrito e aqui é a membrana que vai limitar esse neurônio, esse dendrito. Aqui fora, onde a gente está vendo essas bolinhas, que são os neurotransmissores, é a fenda sináptica. Então, eu tenho canais por onde os neurotransmissores vão liberar ou impedir a passagem de substância. Então, esses canais funcionam como verdadeiras portarias.
Se o neurotransmissor vai excitar o meu neurônio pós-sináptico, esses canais vão se abrir para poder receber as informações. Se o neurotransmissor for inibitório, então ele vai fechar essa passagem das substâncias. Vai inibir esse neurônio pós-sináptico. Tudo bem até aqui? A gente tem uma diferença quando eu vou pensar no sistema nervoso somático e quando eu vou pensar no sistema nervoso autônomo. O somático, vamos entender como o movimento, o sistema que vai ter relação com meus movimentos voluntários, os meus músculos. Então, por exemplo, eu vou levantar a perna. Esse é um movimento controlado pelo meu sistema nervoso somático, que é a minha vida de relação, é voluntário. O sistema nervoso autônomo, por sua vez, ele é involuntário. O profissional autônomo, ele não tem chefe, ele trabalha por si só. Ele é independente. Então, o meu sistema nervoso autônomo, ele é independente da minha vontade. Então, ele vai cuidar do funcionamento do meu intestino, do funcionamento da minha bexiga, do meu estômago. Então, a minha vida vegetativa, aquilo que eu não controlo. Qual que é a diferença em relação às sinapses desses dois sistemas? Se eu vou pensar no somático, então aquele que é voluntário, eu tenho um corpo do neurônio lá no meu córtex, lá na minha substância cinzenta do meu encéfalo. Esse neurônio, ele vai trazer uma informação até aqui o final da minha medula, e aí aqui ele vai se conectar com um neurônio do sistema nervoso periférico, que vai levar essa informação daqui até o meu órgão, até o meu músculo. Então, são dois neurônios que vão se conectar para que seja realizada a atividade que eu pretendo. Já no meu sistema nervoso autônomo, eu vou ter mais um neurônio. Então, eu vou ter aquele neurônio trazendo a informação, ou levando a informação, do meu córtex até o limite da medula, do limite da medula até um gânglio, até uma região, e desse gânglio até, então, o órgão. Então, eu tenho mais um neurônio e um gânglio envolvido. Pessoal, um gânglio é um emaranhado de células ali, tá? Então, o gânglio, no sistema nervoso autônomo, eu tenho o gânglio. Então, eu vou envolver um neurônio a mais. O gânglio, ele só acontece, só existe no meu sistema nervoso periférico, tá bom? Dúvidas até aqui? Vamos que vamos, então. Então, eu preciso que vocês entendam como acontece a sinapse. Para que vocês entendam isso, eu preciso que vocês entendam que aqui eu tenho dois neurônios. Esse de cima, que é o neurônio pré-sináptico, e esse aqui embaixo, que é um neurônio pós-sináptico. Entendam que aqui é o final do axônio do neurônio pré-sináptico. Entre eles eu tenho um espaço, que é a fenda sináptica, e aqui embaixo eu tenho o dendrito do meu neurônio pós-sináptico, tá? Sinapse é essa conexão entre eles dois. Então, o que vem antes da sinapse é o pré-sináptico, o que vem depois da sinapse é o pós-sináptico. Vamos entender que o meu corpo do neurônio metabolizou uma informação e enviou essa informação para o meu axônio. No axônio, então, essa informação, ela vai percorrer através de um potencial de ação. Então, o meu corpo do neurônio vai metabolizar uma informação e vai gerar um potencial de ação, que é um estímulo elétrico. Esse estímulo vai percorrer o meu axônio e quando ele chega aqui no final do meu axônio, o potencial de ação chegou, ele vai liberar a entrada do cálcio, vai abrir o canal de cálcio. O cálcio que está lá fora do meu neurônio, ele vai entrar
aqui no meu axônio, só que quando o cálcio entra, os neurotransmissores, eles saem. Então, aqui no final do meu axônio, eu tenho várias vesículas, várias bolhas cheias de neurotransmissor. Potencial de ação chegou nessa extremidade do axônio, ele vai abrir os canais de cálcio, o cálcio entra e vai expulsar esses neurotransmissores. Então, essas vesículas, essas bolhas cheias de neurotransmissor, quando o cálcio entra, elas vão indo para o limite aqui, para a periferia do meu axônio, e essas bolhas vão chegando até aqui na beirada, até que elimina os neurotransmissores. Então, ela vai jogar os neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Vai acontecer a exocitose. Exocitose, exo é de mandar para fora e citose é de célula. Então, vai mandar para fora esses neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão para a fenda sináptica e eles vão se ligar a receptores aqui. E aí, esses receptores vão estimular, vai ser quem vai ditar se o neurônio pós-sináptico vai ser estimulado, excitado ou inibido. Eu sei que é muita informação, pessoal. Eu sei disso. Mas eu estou tentando deixar ela o mais mastigada, o mais simplificada possível para vocês. Então, o meu corpo do neurônio, ele vai metabolizar uma informação, vai transformar essa informação em um potencial de ação. Esse potencial de ação vai percorrer todo o meu axônio. Quando ele chega no final do axônio, o potencial de ação chegou, o cálcio vai entrar, vai liberar, vai abrir os canais de cálcio. O cálcio entra, ele vai expulsar os neurotransmissores, fazendo a exocitose. Então, expulsando esses neurotransmissores desse neurônio pré-sináptico. Os neurotransmissores, então, eles vão para a fenda sináptica, onde eles vão se ligar a receptores do meu neurônio pós-sináptico. E essa conexão é o que vai estimular ou inibir o meu neurônio pós-sináptico. Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Então, potencial de ação chegou aqui no final do meu neurônio pré-sináptico. Eu vou abrir os meus canais de cálcio, né, de Ca++, ele vai entrar e vai expulsar os neurotransmissores, vai promover a exocitose. Esses neurotransmissores, então, são soltos na fenda sináptica, vão se ligar a receptores que vão estimular ou inibir o meu neurônio pós-sináptico. Tem uma gifzinha que eu gosto muito, que ela ilustra bem esse esquema. Então, ó, potencial de ação chegou, abriu o canal de cálcio, o cálcio vai entrar, o neurotransmissor vai ser solto na fenda sináptica, vai se ligar a um receptor e vai abrir os canais de sódio, vai estimular ou inibir o meu neurônio pós-sináptico. Tudo bem, pessoal? Ninguém tem nenhuma dúvida? Ou vocês têm todas as dúvidas? Eu acho que tem todas as dúvidas, mas vai ter que ouvir de novo, não agora, depois do cisto de novo. Agora eu não consigo nem falar. É muita informação, eu sei disso, tá? A parte da sinapse, ela é bem complexa. É claro que aqui a gente está nadando na superfície só, a gente não está aprofundando esse conhecimento, porque senão fica muito específico, a gente não precisa disso agora. Quem se interessar pela neuropsicologia, aí vai para uma pós-graduação e vai entrar mais nesse assunto, nesse aspecto. Então, na graduação, a gente vai nadar um pouquinho mais na superfície, para vocês terem uma noção de como as coisas acontecem,
e despertar o interesse para se aprofundar numa ou em outra área. Tudo bem até aqui com a questão do tecido nervoso, a estrutura do neurônio, a estrutura do neurônio, a função da bainha de mielina. Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo sob controle? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tudo muito tranquilo, é isso? Tudo bem? Professora, tá me ouvindo? Tô ouvindo baixinho, mas tô ouvindo. Pode falar. Tá certo. Nessa última parte que eu fiquei com um pouco de dúvida, toda essa questão das células, entra o cálcio, as células saem, né, para chegar no transmissor, o objetivo seria o qual, assim, olhando para uma forma mais simples? Seria disso, do caso você falou que pode inibir, ou então, o objetivo, no caso, fora, assim, olhando para a gente, qual que seria o resultado Tá. visto, no caso? Vamos sair do microscópio para o macro, né? Vamos falar do que a gente consegue ver mais superficialmente. Isso é uma maneira de carregar a informação. Então, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça. Então, os meus neurônios estão se conectando e carregando essa informação da dor de cabeça. Aí eu vou tomar um analgésico e a minha dor vai passar. Por quê? Porque eu vou mandar uma informação inibindo essa percepção da dor de cabeça. E aí eu deixo de sentir. Isso eu estou falando de uma dor. Isso também pode funcionar como um movimento. Então, quando eu vou fazer um movimento, é um neurônio que está partindo lá do meu giro pré-central, mandando estímulo através de um outro neurônio para poder realizar um movimento qualquer que seja ele. Esse estímulo, então, ele vai de um neurônio para o outro através de sinapse. E é uma sinapse que depois o neurônio vai se conectar com o músculo também para enviar esse estímulo. Também vai fazer uma sinapse com o músculo, que no caso vai ser o meu órgão-alvo, vai ser o objetivo final daquele meu neurônio. Tudo bem? Ficou claro? Deu para ilustrar melhor isso? Ah, deu, agora entendi bem. Obrigada. Imagina, a gente acaba indo tão tentando aprofundar o máximo que cabe nesse momento, né? Que às vezes realmente fica um pouquinho mais difícil de visualizar isso, essa função geral. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Vamos lá, aproveita. A gente está em época de semana pré-prova e vocês têm que estar sabendo tudo super bem semana que vem. Nenhuma dúvida? Tudo sob controle? Maravilha, então, pessoal. Deixa eu só desativar aqui. A nossa aula, então, é das 8 até as 8h50. 8h50 é o nosso intervalo, certo? Para eu saber se eu posso entrar em outro assunto. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, então. Me refresquem a memória, por favor, pessoal. Preciso muito saber. Preciso conseguir fechar aqui uma aula. Eu preciso muito saber se a gente chegou a falar dos hormônios da hipófise. Vocês lembram? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para falar exatamente. A gente chegou a falar desse e desse slide? Pelas minhas anotações, sim. Então tá, então a gente falou que a adenohipófise é a anterior, a neuro é a posterior, e que cada uma delas, então, vai produzir esses hormônios. Então a gente fechou esse assunto de hipófise, certo? Então tá bom. Então vamos seguir nosso rumo. Pessoal, a gente vai entrar então
numa aula que ela é complexa, mas extremamente interessante, que é o sistema límbico. Deixa eu compartilhar novamente a tela com vocês. Vocês poderem ver a minha. Agora sim. Bom, deixa só eu percorrer aqui para eu achar até onde a gente consegue. Tá. Então, vamos dar sequência, a gente vai continuar falando do sistema límbico. O sistema límbico, ele é o sistema responsável pelas nossas emoções. Então, é um sistema que vai, ele que vai fazer com que a gente sinta alegria, tristeza, medo, prazer ou até a raiva. Então, essas são as emoções que a gente vai expressar de diferentes maneiras, seja através de falar, seja através da nossa expressão corporal, que na maior parte das vezes é totalmente imperceptível, né? A gente faz sem nem perceber o que a gente está fazendo, mas as expressões faciais, elas são deixam bem claro cada uma dessas emoções. Existem, então, as emoções, né, que são alegria, tristeza, medo, prazer e raiva, e existem componentes subjetivos que são sentimentos muito profundos. Então, um pânico, uma fobia. O que é o pânico ou a fobia? É um medo profundo, tá? É um componente um pouco mais subjetivo, perdão. A gente tem também componentes periféricos que vão ditar o nosso comportamento emocional. O que é isso? São as nossas expressões faciais. Por exemplo, quando você tem medo e você sente aquele friozinho na barriga, isso são componentes periféricos. Então, são reações àquelas nossas emoções. Essas emoções e essas formas de expressar a emoção, elas são muito particulares de cada espécie. Eu gosto muito de relacionar o cachorro com o gato. E aí vocês vão poder me ajudar. Acredito que todo mundo já tenha tido contato com um ou com outro. Uns conhecem melhor o cachorro, outros conhecem melhor os gatos. Quando o cachorro abana a cauda, abana o rabo, o que ele quer dizer? Que ele tá feliz? Que ele tá feliz, né? Ele fica alegre, ele fica feliz, ele balança o rabo. Já o gato, se o gato balançar o rabo, balançar a cauda, o que ele quer dizer? Se eu não me engano, que ele quer alguma coisa. Mais alguém? Quem mais? Quem convive bastante com gato aí? Que ele tá com raiva. Medo. Exatamente. O gato, quando ele balança a cauda, significa que ele tá com medo ou com raiva e que possivelmente ele pode atacar. Então, o gato, antes dele atacar, ele faz movimentos com a cauda. Poxa, mas espera lá, é o mesmo movimento, é a mesma região do telencéfalo deles que vai comandar, mas o significado é outro. A expressão é muito diferente. Então, a forma como a gente sente e a gente expressa essas emoções são bem diferentes e bem características de cada tipo de espécie. Os fenômenos emocionais, então, eles acontecem em diferentes áreas do nosso encéfalo. Cada fase dessa trajetória que é você sentir, você receber a informação sensorial, você conferir um peso emocional e você ter uma resposta a essa emoção. Cada uma dessas fases vai acontecer numa área distinta do nosso sistema nervoso central, do nosso encéfalo. Se a gente for pensar na parte de comportamento emocional, esse comportamento emocional ele está relacionado com o nosso hipotálamo, com a nossa área pré-frontal. Então, a área pré-frontal é a área mais anterior do meu lobo frontal. É a área que, se a gente bater a testa em algum lugar,
é a primeira parte que a gente tem ali no nosso encéfalo, é a nossa área pré-frontal, ou o nosso córtex pré-frontal. Então, é a parte mais anterior do meu lobo frontal. É a parte do meu lobo frontal que não é motora. Então, ela está responsável por reagir a uma emoção. Então, ela vai ter relação com você julgar aquilo. E aí você reagir da forma adequada ou não. Uma lesão na área pré-frontal, ela pode provocar uma mudança de comportamento na pessoa. Por quê? Porque vai afetar o julgamento. Então, ele vai reagir diferente frente às emoções. No tronco encefálico, eu tenho, então, centros que vão controlar funções vitais. Então, parte respiratória, a parte vasomotora, então, o controle dos meus vasos sanguíneos, estão localizados no meu tronco encefálico. Ali também, no meu encéfalo, eu tenho nervos cranianos, viscerais e somáticos. Então, vão ser os nervos que vão carregar informação motora e sensorial para o meu corpo inteiro, tanto para o meu rosto, quanto para os meus órgãos, quanto para os meus músculos. Então, tudo isso, a origem de tudo isso, o controle de tudo isso vai estar no meu encéfalo e vai passar pelo meu tronco encefálico. Os estados emocionais, então, eles vão ativar esses centros. Então, eu vou sentir medo, a minha mão vai suar. Eu recebi essa informação lá no meu encéfalo de uma sensação. Então, por exemplo, eu vi uma pessoa com um capuz. Então, essa informação do que eu vi, essa informação visual, vai para o meu encéfalo. A gente já sabe agora que vai através dos meus olhos, nervo óptico, até o meu lobo occipital. Essa informação, então, poxa, um homem encapuzado à noite, ele está com uma arma, por exemplo. Então, eu vou lá na minha memória, eu tenho que assaltante costuma usar capuz e arma. E eu vou lembrar de alguma situação que eu vi na TV ou que eu vivi, vou associar com o que eu estou vendo agora, vou conferir um peso emocional, vou ficar com medo. Eu senti medo, eu posso ficar ofegante, minhas mãos podem suar. Por quê? Porque vai fazer conexão, então, com os meus centros viscerais e vai provocar esse tipo de reação. E aí eu posso ter choro, vou ter minha expressão facial, posso apresentar sudorese, então suor, posso salivar mais ou menos, então sentir o cheiro de uma comida boa, eu vou salivar mais. Posso aumentar minha frequência cardíaca, tudo isso por quê? Porque o meu sistema límbico, ele vai interagir com várias regiões do meu encéfalo e produzir respostas. O tronco encefálico, então, ele é efetuador, ele vai ser responsável por expressar essas emoções. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo sob controle? Deixa só Tá. Temos 9 minutinhos, então, pra gente... Não quero cortar nenhum assunto no meio. Eu tenho as minhas fibras nervosas, então os meus neurônios, né, como um todo, o meu conjunto de neurônios, eles vão funcionar através de diferentes substâncias. Alguns deles vão trabalhar utilizando a serotonina, ou a noradrenalina, ou a dopamina. Essas substâncias, elas têm forte relação com as minhas emoções, com a minha alegria, com a minha tristeza. Então, por exemplo, a falta de dopamina, ela pode acarretar numa apatia. Então, a pessoa com depressão, por exemplo, ela pode ter uma deficiência na produção da dopamina. Eu vou produzir menos dopamina, eu vou começar a ficar mais indiferente para o que acontece ao meu redor. Eu fico mais apático. Por isso que a pessoa com depressão frequentemente tem a percepção de que o que antes dava muito prazer, hoje não dá mais.
Então, antigamente eu adorava jogar bola. Agora já fica indiferente, eu já fico indiferente a isso. Eu já não sinto mais a vontade de trocar de roupa para ter que sair, para ir jogar bola. Já deixa de ser estimulante. Por quê? Porque eu estou produzindo menos dopamina, tá? Isso também é frequente em algumas patologias e uma delas é o Parkinson, a doença de Parkinson. A gente já vai chegar na doença de Parkinson. Então, eu tenho várias vias dopaminérgicas. Aqui eu tenho esquematizadas algumas delas, então 6 delas, através das cores. Então, as vias dopaminérgicas são as vias que vão carregar dopamina para as áreas que precisam de dopamina para funcionar. O meu sistema límbico, ele se encontra basicamente nessa região central aqui do meu encéfalo. E a gente percebe que é rico, então, em vias dopaminérgicas. A dopamina, ela também vai para o meu córtex pré-frontal. Então, essa área que está recebendo dopamina aqui, ó, essa área mais anterior do meu lobo frontal, ela precisa muito de dopamina. Então, ela tem muita relação com questões emocionais. A dopamina, então, tem uma relação muito íntima com emoção. A dopamina, ela é produzida lá no meu mesencéfalo, na minha substância negra. Caramba, mas que área é essa do meu encéfalo? Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir a câmera só para localizar vocês da área que a gente vai falar sobre, que a gente vai tratar. Deixa eu só localizar ela aqui primeiro. Vou abrir a câmera para mostrar para vocês. Pessoal, a título de curiosidade, a quem interessar, eu gosto muito de um atlas de anatomia que chama Sobota. Então, é ele que eu uso, é dele a imagem que vocês vão ver aqui agora. Vamos lá. Então, aqui, olha só. Aqui eu tenho meu encéfalo. Deixa eu achar a imagem que eu quero. Aqui. Então, eu tenho meu encéfalo aqui todo. Aqui, mais superior, vamos ver se eu consigo pegar a imagem de baixo, que está coloridinha para mostrar para vocês. Olha só. Aqui, em cinza, um cinza mais clarinho, na parte mais superior, eu tenho o meu telencéfalo. Então, aqui em cima, olha só. Telencéfalo vai até aqui o meu corpo caloso. Aqui, mais para baixo um pouquinho, eu tenho, em amarelo, meio dourado, o meu mesencéfalo, o meu diencéfalo, perdão. Então, aqui eu tenho o diencéfalo. Abaixo do diencéfalo, em verde, está o meu mesencéfalo. Conseguem visualizar? Sim. É uma parte mais estreitinha do meu tronco encefálico. Então, telencéfalo, diencéfalo, e aqui o meu tronco encefálico, ele é composto por mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, eles três juntos formam o tronco encefálico. O mesencéfalo é essa porção verdinha aqui, tá? Lembrando que nessa imagem, o meu encéfalo está cortado ao meio, eu abri, e vocês estão vendo o hemisfério direito dele aqui, cortado ao meio, tá? Vamos pensar, se a gente olhar de frente, então, pera lá. Só antes, aqui tem uma imagem um pouquinho maior, acho que dá para ver melhor, só não está colorida. Então, a parte mais estreitinha aqui é o meu mesencéfalo, tá? Vocês vão perceber a ponte, que é essa parte mais dilatadinha, mais gordinha. Logo acima, a área mais estreita, mesencéfalo. E é no mesencéfalo que eu vou ter a produção da dopamina. O que eu quero que vocês entendam é a posição daquela imagem. Então, aqui é uma pessoa de perfil, olhando para a caneta aqui onde ela está, né? Então, a pessoa está olhando para cá. Eu peguei um telencéfalo, um encéfalo que estava inteiro, cortei ao meio, tirei o hemisfério esquerdo, estou vendo ele cortado ao meio aqui, o hemisfério direito. Se eu pegar essa pessoa
Eu, em vez de deixar ela de perfil, deixar ela de frente para vocês, como eu tô para a câmera, e tô de frente para vocês, e cortar o meu encéfalo bem aqui assim no meio e tirar a parte da frente, vocês vão ver esse corte aqui embaixo, tá? Então, aqui, a pessoa tá de frente com vocês, a gente cortou o encéfalo aqui no meio, tirou a parte da frente, é isso que vocês vão visualizar. Os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo aqui embaixo. Aqui vocês percebem a divisão, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Tudo bem? O meu mesencéfalo, ele tá aqui. Nessa região aqui. Daqui, então, ele vai mandar dopamina para os dois lados. Então, vocês vão perceber que o mesencéfalo... Deixa eu achar uma outra imagem aqui, para a gente chegar no ângulo que está a imagem do slide para vocês. Deixa eu localizar aqui e eu já mostro. Olha só. Essa é uma imagem muito boa. Estou olhando, então, o meu encéfalo de baixo, tá? Estou olhando ele de baixo para cima. Então, olha o cerebelo aqui, o bulbo, a ponte. Acima da ponte eu tenho o mesencéfalo. Entendam que o mesencéfalo, se eu olho de perfil, ele é estreito. Mas se eu olho de lado, imaginem que você está olhando o mesencéfalo aqui de perfil, tá? Então, imaginem que aqui eu tenho a ponte, tá? A pessoa está de frente para cá. Os meus dedos aqui são a ponte, deixa eu botar, fazer igual blogueira, né? Assim que faz. Aqui eu tenho a ponte, que é mais gordinha, e aqui eu tô vendo o mesencéfalo de perfil, olha só, vou colocar no fundo preto. Tô vendo o mesencéfalo de perfil. Vou virar ele de frente para vocês. Tá? Ele tem dois segmentozinhos, um que vai para o hemisfério direito, um que vai para o hemisfério esquerdo. Então, se eu cortar ele, eu vou cortar o mesencéfalo aqui e vou mostrar, cortei e vou mostrar ele para vocês assim. Essa é a imagem que vocês têm, então, nesse slide, olha só. Olha aqui, o que vai para um lado, o que vai para o outro lado. Então, aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás. Deu para visualizar? Com essa explicação, sim. Que bom, que bom. Então, pessoal, aqui eu tenho o meu mesencéfalo, então ele está cortado, tá? Se eu olhar nessa outra imagem, opa, vou colocar ela aqui. Se eu olhar nessa outra imagem aqui, é aquela que a gente viu no livro. Então, aqui, olha só, a ponte mais gordinha. E aqui eu tenho o mesencéfalo. Então, cortei aqui, eu vou perceber essas duas estruturas aqui, né? Os pedúnculos que vão para os hemisférios. E aqui eu tenho o meu mesencéfalo como um todo. Estão vendo esse furinho que tem aqui no meio dele? Olha só. Estão vendo? Se eu coloco ele em pé e corto na transversal, olha esse furinho aqui. É um furinho que vai passar por aqui. Isso é o meu aqueduto, que a gente chama. Aqueduto, sem o R. Duto não dá imagem de algo, não dá a ideia de um cano que vai levar alguma coisa para algum lugar? O aqueduto é exatamente isso. É uma passagem por onde vai transitar o líquor. Então, o líquor, ele passa pelo aqueduto, tá? Para poder conectar terceiro e quarto ventrículo. Então, ele passa pelo mesencéfalo. Olha só aqui, então. Então, eu tenho o meu mesencéfalo. Aqui é o mesencéfalo saudável. Aqui é o mesencéfalo de um paciente com Parkinson. Percebem que aqui no mesencéfalo eu tenho um risquinho mais escuro? Consegue enxergar bem? No normal, ele está bem escuro. Nesse com Parkinson, olha, ele está clarinho, a gente nem vê o risco direito. Esse risco aqui, a gente vai chamar de substância negra. Por isso que eu falei para vocês não confundirem substância cinzenta com substância negra. Substância cinzenta é aquela que fica aqui na periferia aqui do meu córtex. Ó, a gente consegue visualizar aqui mais escuro. Substância negra é essa região aqui mais escura no meu mesencéfalo. Nessa região é onde eu tenho, então, a produção
da dopamina. Então, é onde eu tenho a produção de dopamina. Na pessoa com Parkinson, então, eu vou ter uma baixa produção de dopamina e isso vai provocar a apatia. Quem aqui tiver contato, não sei se vocês têm contato com alguém com Parkinson, mas se algum de vocês tiver contato, pode confirmar que com o passar conforme a pessoa vai desenvolvendo, vai evoluindo a patologia, essa pessoa ela vai ficando mais apática, ela começa a interagir menos, ela começa a demonstrar menos emoção no dia a dia. Por quê? Porque ela começa a diminuir a produção de dopamina dela. Alguém aqui convive com alguém com Parkinson já mais avançado e percebe esse comportamento? Eu não convivo, porém eu tenho um amigo que tem e nós conversamos por WhatsApp. O que eu vejo o relato, eu não sei se tem essa associação, ele foi tendo atrofia de toda a parte neurológica, né? Neurológica, muscular, e foi atrofiando. E realmente, ele se botou, recentemente os filhos foram buscar, mas ele voltou a ficar, ele quis ir embora para ficar em isolamento. Exatamente. E tá num estágio, assim, bem, como que eu posso dizer, agressivo, né, vamos dizer assim, do Parkinson. Tá bem avançado. Tá bem avançado isso. E assim, pessoal, é muito semelhante com um paciente com depressão. E aí a gente consegue entender, então, por que o paciente depressivo ele fica apático? É bioquímico. Não é porque ele não quer, independe da vontade dele. É um desequilíbrio bioquímico. Então, ele produz menos dopamina, logo ele vai ter menos prazer em realizar as atividades que antes para ele eram incríveis e ele tinha vontade. Tudo bem? Ficou claro? Sim. Então, pessoal, eu vou finalizar aqui essa primeira parte do vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu só parar a gravação.